Lobo Negro é um grande delegado de uma vila que fica bem distante. Desordeiro que cruzar o seu caminho se transforma em defunto num instante. Certo dia uma quadrilha de bandidos na vila chegou pra bagunçar. Lobo Negro com seu porte cano longo com os bandidos desse jeito foi falar. Aproximem-se, forasteiros. Bem-vindos a mais um capítulo desse admirável Nada Novo. Enquanto rodam os detalhes do vídeo, vão passar os salves dos inscritos que acompanham os vídeos do Lobo Mal Falado. Como eram muitos, e já que aqui ninguém fica pra trás, esse foi o método encontrado. Nesse vídeo, eu vou mostrar por que Bolsonaro é a melhor entre as escassas opções para o povo brasileiro. Em primeiro lugar, isso não é demagogia barata ou persuasão de um vendedor querendo obter seu lucro. Eu não tenho ligação com nenhuma entidade política, não tenho contrato com nenhum órgão e mesmo legalmente tente obter uma vantagem discursiva sobre os demais. Essa é apenas uma opinião de um indivíduo, de um comerciante que teve a infelicidade de ter nascido nesse território infértil, nesse ninho de cobras, nesse lago vermelho de sanguessugas. Eu estou cansado de ver o governo se meter em cada negócio, em cada acordo formado por indivíduos justos, íntegros. Estou farto do Estado querer tirar proveito em tudo. E o primeiro fator que me levou a apoiar Jair Bolsonaro foi exatamente o Estado mínimo. Porque eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora, nesse exato momento, já teve ou tem algum médio, algum pequeno negócio e sabe da dificuldade que é para mantê-lo, que é para sustentar uma quantidade mínima de funcionários. Moramos em um país com uma das maiores taxas de juros, de impostos do mundo, do planeta Terra. Bolsonaro já se mostrou contra essa interferência, essa ganância apocalíptica, nociva, repleta de elementos malignos no bolso do cidadão. Ninguém aguenta mais, forasteiro, entregar seu lucro nas mãos de alguém que não merece nenhuma caridade. Segundo fato é que Bolsonaro é a favor da revogação do Estatuto Comunista do Desarmamento. Esse ato infame que teve origem lá na posse daquele filho da puta do Luiz Inácio Lula da Silva, assim que assumiu seu mandato em 2003. E vocês lembram que o governo ainda divulgou um referendo em 2005 perguntando se a população era a favor da proibição das armas de fogo e munições em todo o território nacional. Eles tomaram um pau, porque a maioria foi contra, porque a maioria dos brasileiros é composta de pessoas de bem, pessoas que trabalham honestamente, que não precisam desviar o seu olhar para cobiçar gananciosamente aquilo que é do próximo. O brasileiro sabe que a sua segurança só depende dele mesmo. Foi assim em qualquer período histórico e continuará sendo, porque por mais que a batalha esteja difícil, no final a verdade sempre prevalece. E a verdade está longe de ter o Estado tomando conta dela. E como afirmou Bolsonaro, o cidadão armado é a primeira linha de defesa de um país. Terceiro fato, Jair Messias Bolsonaro é contra essa covardia da ideologia de gênero. Como você deve fazer ideia, esses intelectualoides de blusa vermelha são tão prepotentes. Esses caras se acham no direito até de mudar a lei da física. Eles vão propagar essa agenda infernal, demoníaca, até o seu último sopro na Terra. Na minha opinião, o erro dos ideólogos do gênero foi ter esquecido de fazer a divisão do para alguns e não todos. Nem todo gato quer ser um papagaio. Outro fato importante é que Bolsonaro tem o apoio da maioria dos judeus no território nacional. Os judeus, que são um povo que, na minha humilde, subjetiva opinião, é o povo mais evoluído do planeta Terra. Foram tantos os feitos positivos para a humanidade que qualquer elogio não estará à altura da representatividade desse povo no mundo. Então,
Bolsonaro tem o apoio do povo de Israel. Esse já é o fator principal, fundamental, para você também apoiá-lo. E quando eu digo Bolsonaro, eu não estou me referindo só à pessoa, Jair, e sim ao próprio e a sua equipe. Tenha certeza, essa equipe está repleta de profissionais, de pessoas competentes. Além da competência, pessoas com vontade, pessoas que querem fazer um Brasil justo, pessoas que querem tirar essa amordaça, esse véu que cobre, que tampa a visão, a audição e a fala de cada pessoa, de cada habitante nesse território nacional. E para terminar, o voto jamais será um direito. Como que ele pode ser um direito se é obrigatório? Não pense que eu estou satisfeito com tudo, com todas as propostas apresentadas. Esse vídeo foi apenas apresentando a poeira mínima de progresso que consegui observar. Bolsonaro, por mais que tenha o sobrenome Messias, não vai fazer milagre. Sua equipe depende da participação, do apoio de cada cidadão bem intencionado desse país. Eu vejo em Bolsonaro o estopim para a liberdade, para a justiça. Com base nos dados afirma, se o povo tiver interessado, Bolsonaro já ganhou. Bolsonaro e sua equipe terão um futuro brilhante. E termino esse vídeo com um pensamento de Murray Rothbard. Não há nenhuma maneira de medir a qualidade ou o sucesso de um produto pelo qual os consumidores são forçados a pagar.